Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Temos mais, segundo as inscrições, iam estar 40 pessoas presenciais e 90 pessoas em online. E muita gente percebeu que havendo online, então preferia ficar em online. É sempre aquilo como estávamos a comentar. O online dá muito um público maior, mas também depois para aqueles que vêm ficam um pouco mais desamparados, mas pelo menos temos uma audiência alargada segundo os dados que conseguimos obter. Bom, em primeiro lugar, desligar o som dos telemóveis, que é uma coisa importante, isso é como no cinema. Em primeiro lugar, queria agradecer muito conhecidamente ao Paulo Marques, que é o nosso colega da direção da associação, que tomou a iniciativa de constituir este painel e de avançar com este seminário. E, como todos sabem, nestas associações, ou há alguém que puxa a carroça, ou então, melhores ideias que se tenham nunca se concretizam. E, portanto, não queria deixar de salientar este contributo do Paulo Marques e a organização deste trabalho. E depois, como não podia deixar de ser, há aqueles que vão intervir, que não precisam propriamente de apresentações para quem está dentro destas matérias, e que merecem um duplo reconhecimento, não só por estarem, mas também por disponibilizarem aquilo que sabem, aquilo que conhecem, aquilo que têm trabalhado, que me parece que é extremamente importante. Portanto, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, estarem aqui, darem o prazer da nós. Não vou mais coisas. Nós estamos a tentar fazer todos os meses uma sessão destas, com temas extremamente variados. Um próximo deve ser sobre a liberalização do acesso ao serviço ferroviário, portanto, uma coisa que está a acontecer um pouco pela Europa fora, mas que em Portugal tem estado um pouco de fora, tirando o caso da concessão da Fertax, não é propriamente a mesma coisa, mas é um primeiro exemplo disso, mas que vai ser cada vez mais à medida que nos ligamos às redes europeias, vai ser cada vez mais uma situação a ter em conta, e, portanto, próximos debates. Haverá depois outros sobre o sistema de transportes na área metropolitana de Lisboa, e mais uns que, entretanto, o Paulo irá fazer o favor de anunciar, porque face ao sucesso deste primeiro painel, já se propõe fazer mais dois. Bem, muito boa tarde. Começar por agradecer as palavras do nosso presidente da Associação, professor Nunes da Silva, dar as boas-vindas aos presentes, a todos aqueles que estão online e cumprimentar também aqui os nossos oradores. A sessão de hoje é sobre segurança rodoviária. A segurança rodoviária continua a ser o maior problema do sistema de transportes. É um problema antigo e que se mantém. Acho que vale a pena continuar a referir estes números. No mundo morrem todos os anos 1.300.000 pessoas, 50 milhões ficam gravemente feridos. Isto quer dizer que morrem todos os dias mais de 3.600 pessoas em acidentes de viação. Nós hoje já temos um bocadinho, já percebemos melhor estes números, porque, se repararem, em 6 ou 7 dias morrem mais pessoas de acidentes do que as duas guerras que temos em curso, a guerra da Ucrânia e a da Palestina. E nós que assistimos a todo aquele horror que nos entra pela casa adentro, das cidades destruídas e das pessoas a morrerem, percebemos que em 6 dias morrem mais pessoas do que nessas duas guerras. E, portanto, o sistema rodoviário não está a cumprir como deve a sua missão. As pessoas não deveriam, por se deslocar de um ponto para o outro, perder a sua vida. E por isso as Nações Unidas lançou a segunda década da ação da segurança rodoviária, com o objetivo de reduzir para metade, até 2030, o número de vítimas mortais e de feridos graves.
O objetivo é semelhante para a Europa e também para Portugal, portanto, pretendemos também reduzir a sinistralidade para 50%, e por isso em Portugal a ANSR lançou, está a preparar, e já está praticamente preparado, será lançado em breve, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que tem em vista não só reduzir a sinistralidade, como também lançar as bases para que em 2050 não haja mais vítimas mortais por utilizarem o sistema rodoviário. Este é um problema grave em Portugal também. Desde 2010 para cá morrem em média cerca de 650 pessoas nas nossas estradas e nas nossas cidades, e por isso a Adfercit entendeu oportuno lançar esta sessão. Esta é uma primeira sessão mais dedicada à gestão da segurança rodoviária, ao planeamento, à estratégia e com um foco na infraestrutura, mas planeamos no próximo ano fazer pelo menos duas sessões sobre segurança rodoviária, uma sobre o comportamento humano, portanto, a educação, a condução, a fiscalização, a formação de condutores, e uma segunda sobre a sinistralidade em meio urbano. É uma área também extremamente importante para o nosso país. Portanto, em princípio, contamos brevemente ter essas duas sessões, e em cada uma apresentar sempre uma empresa, uma entidade que tenha um caso de boas práticas, um caso de sucesso. Hoje trazemos a Carris, nas próximas traremos outras empresas ou outras entidades. E, portanto, esperamos também dar o nosso contributo para conseguir que em Portugal o número de acidentes deixe de ser tão alto. Nós estamos ainda bastante acima da média europeia. Quer dizer que há mais de metade dos países, há muitos países que têm melhores desempenhos que nós, e portanto nós não nos podemos conformar com a sinistralidade que temos em Portugal. Posto isto, vamos dar início, e eu começo por vos apresentar, enfim, não seria necessário, mas é importante fazê-lo. A engenheira Ana Tomás é engenheira civil, de formação de base, e é a vice-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e é quem está a liderar este documento, esta Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária até 2030. A engenheira Ana Tomás. Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos, a quem está aqui na sala e quem nos vê também via streaming. Queria agradecer muito o convite da Adfercit por trazer esta matéria para esta sessão. Queria também aproveitar aqui este momento para agradecer aqui a estes dois senhores que estão ao meu lado, que têm trabalhado esta estratégia, não existiria sem eles. Aqui também aqueles dois senhores que estão sentados ali, que são os dois diretores da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que têm dado um grande apoio, e também ali a doutora Alexandre e a doutora Carla, que também têm trabalhado muito nisto, e portanto esta é uma estratégia que tem sido muito colaborativa, portanto foi muito aberta à sociedade, a todas as entidades, mas há aqui pessoas-chave que foram fundamentais para que ela pudesse ver a luz do dia. Está finalmente em circulação legislativa, e esperemos que seja aprovada em breve. Aqui o Paulo falou já aqui em alguns números que eu também queria voltar a recordar, porque efetivamente se Portugal fez um trabalho excepcional em matéria de segurança rodoviária desde o século passado, nos últimos 25 anos reduzimos em mais de 80%, 81% as vítimas mortais e também os feridos graves. O que é facto é que quando chegámos a 2016, e 2016 foi o melhor ano, tivemos apenas 6% acima da média da União Europeia, com 57 vítimas mortais por milhão de habitantes. A partir daí, e fora os anos de pandemia, deixámos essa trajetória decrescente. E, portanto, algo tem que ser feito. E sem falar que, mesmo a partir de 2010, a trajetória decrescente deixou de ser tão atenuada. Portanto, algo tem que ser feito de forma diferente. Atualmente, o valor que temos aqui, estamos 24% acima da média da União Europeia, mas isto são valores de 2020. Em 2022, e de acordo com dados preliminares, estamos 37% acima. E, portanto, se não fosse por um conjunto de outros motivos, temos que ser muito mais ambiciosos e alterar a forma como temos até agora combatido a sinistralidade rodoviária. São as 650 vítimas mortais por ano, em média, na última década, mais de 2.000 pessoas que ficam gravemente feridas e com sequelas para o resto da vida, e também
esta tragédia humana e também quando pensamos em termos de custos económicos e financeiros, é mais de 6 mil milhões de euros por ano, é 3% do PIB que é consumido nas consequências dos acidentes rodoviários. E, portanto, isto é mais do que suficiente para nos fazer ter uma estratégia para nos fazer reduzir drasticamente estes números. E aqui a primeira pergunta que eu aqui deixo é qual é que seria, e até para percebermos o nome da estratégia Visão Zero, é qual é que seria o número de vítimas aceitáveis nas estradas portuguesas. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. You said 70? Okay. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Isto é de uma campanha australiana, mas demonstra bem que o único número aceitável, efetivamente, é 0. E por isso é que a nossa estratégia, a estratégia portuguesa, se chama Visão Zero, porque é inaceitável que alguém morra ou fique gravemente ferido em sequência de um acidente rodoviário. Não nos podemos sentir em risco todos os dias que saímos de casa, porque todos nós usamos o sistema de mobilidade, mesmo que não seja de carro, seja a pé, seja de bicicleta, seja... E, portanto, todos os dias o utilizamos e temos que saber que vamos regressar a casa vivos e sem ferimentos. E aqui um bocadinho para explicar como é que surge a Visão Zero. A Visão Zero surge em 1995, na Suécia, em Estocolmo. Um belo dia, há um acidente rodoviário com 5 jovens num carro, numa autoestrada junto a Estocolmo, numa saída para o IKEA. Há um acidente, estava um dia de chuva, despistam-se e vão bater numa coluna de iluminação e batem numa sapata, numa fundação de betão. E morrem os 5 jovens entre os 18 e os 20 e poucos anos. E este senhor, o Claes Tingvall, que tinha sido recentemente nomeado diretor de segurança da administração rodoviária sueca, chama o diretor da área de Estocolmo e pergunta o que é que vamos fazer na sequência deste acidente. E a resposta foi pronta, foi: já estamos a tratar, vamos construir aqui uma nova fundação no mesmo local, um novo posto. E ele, aquilo fez-lhe uma confusão e disse: mas acabaram de morrer 5 jovens e nós vamos exatamente fazer a mesma coisa. E ele respondeu: não, fazer algo diferente seríamos nós assumir a culpa, seríamos nós assumir a responsabilidade. E, portanto, eles é que tiveram um acidente, a culpa é deles, a responsabilidade é deles. E, portanto, isto era a abordagem tradicional, era colocar toda a culpa nos os utilizadores do sistema rodoviário. E isto, na altura, para ele foi um game changer e ele começou a trabalhar isto de uma forma diferente e a pensar, afinal, qual é que seria o número de mortes aceitáveis, de quem é que seria a responsabilidade. Ele, como engenheiro, como gestor de um sistema rodoviário, qual era a responsabilidade que ele também tinha na elaboração, no planeamento, a construção desse sistema. Pensou, por exemplo, também no médico. O médico trata da saúde das pessoas, da vida das pessoas, e não é porque lhe chega lá alguém que fumou a vida inteira que ele depois vai dizer: não, olha, o senhor fumou, eu não vou tratar de si. E isso fez-lhe mudar, e juntou ali mais alguns, começaram a trabalhar de uma forma diferente. Poucos dias mais tarde, também havia uma ministra que tinha acabado de ser nomeada e que lhe perguntou, foi visitar as instalações e perguntou-lhe qual é que eram as metas de segurança rodoviária para esse ano. E ele, que já tinha aquilo muito claro na cabeça dele, disse 0. Ficou um silêncio na sala, a expressão da ministra mudou e só lhe disse: bom. Nesse dia, o diretor-geral da administração rodoviária sueca chamou e disse assim: olha, alguém que diz que a meta é 0 não vai ficar neste lugar durante muito tempo. Mas ele, obstinado,
decidido que aquilo é que era o caminho, aliás, como nós todos rodoviários temos que ser, continuou a trabalhar. A Suécia tinha na altura um problema das estradas com 2 mais 1 via e tinha muitas colisões frontais, e eles propuseram-se a fazer num troço experimental com cerca de 20 km a construção de um separador central. O diretor-geral permitiu fazer isso e disse: mas se isto não correr bem, é o teu lugar que está em jogo. E ele continuou, houve muita controvérsia, toda a gente estava contra, fizeram até um inquérito na altura, só 0,3% das pessoas é que achava que aquilo poderia ser uma boa solução, inaugurou-se aquele troço, ninguém foi à inauguração, mas um belo dia ele recebe uma caixa de chocolates no seu escritório a dizer: obrigada por me ter salvo a vida. E era uma senhora que tinha olhado para trás, tinha um cão, julgo eu, atrás, tinha-se distraído, tinha o carro, tinha ido para o lado esquerdo, mas tinha lá o separador central e, portanto, ela tinha sobrevivido. E assim nasce esta nova visão, e aquele acidente deixou de ser um mero acidente, deixou de ser parte de uma estatística, mas mudou toda esta abordagem, e a Visão Zero foi aprovada no Parlamento sueco como uma lei em 1997, e o que é facto é que a Suécia é hoje em dia um dos países com melhor resultados em termos de segurança rodoviária, tem 20 vítimas mortais, peço desculpa, por 1 milhão de habitantes, enquanto nós temos mais de 3 vezes mais, 63, e a Visão Zero tem-se vindo a ser utilizada em vários países, várias cidades que têm vindo a adotar esta abordagem que estamos a adotar na nossa estratégia, este quadro metodológico global. E para tentar demonstrar um bocadinho isto, vou aqui mostrar um acidente rodoviário e depois tentar, é só um vídeo, tem 1 minuto e 40, passa rápido, e depois demonstrar como é que o acidente ou as consequências desse acidente poderiam ser evitadas com a aplicação da Visão Zero, e que tem por base o sistema seguro. It's a pleasant winter's afternoon. Jenny and her 2 boys are driving home after a Saturday morning rugby game. Everything's as it would be on any other day. But what if, just for a moment, Jenny is distracted by something? Let's see what could so easily happen. Two-year-old Toby in the back seat is badly shaken, but he is unhurt. His 13-year-old brother Jack is not so lucky. The impact of the crash has shattered his 4th vertebrae, leaving him paralysed. Worse still, the boy's mum, Jenny, has severe injuries. The isolated location of the crash means that she'll die before paramedics can reach her. How do you explain this tragedy to Jenny's family? Who's responsible for the misery unleashed by this brief, violent episode? Was it really her fault? Given what's happened, pointing the finger seems both a waste of time and grotesque. Surely there's a better way to understand this and, more importantly, to stop it happening again. E agora vamos ver como é que o sistema seguro poderia ter evitado estas consequências. O sistema seguro baseia-se num conjunto de elementos, em utilizadores seguros, na velocidade segura, infraestrutura segura, veículo seguro e também no pós-acidente, que não está aqui. Na velocidade, aquela estrada estava sinalizada a 100 km por hora e com aquela velocidade foi o poste que a matou e ela foi embater, foi colidir com o poste numa velocidade de 60 km por hora. Se tivesse ido a uma velocidade mais reduzida, muito provavelmente poderia não ter sequer ido colidir com o poste ou bater a uma velocidade menor e, portanto, a Jenny ter sobrevivido e o filho mais velho não ter ficado paraplégico. Portanto, este é um dos elementos que poderia ser tratado. O outro elemento é a infraestrutura segura. Vimos uma estrada, o filme, julgo eu que é neozelandês e, portanto, os carros estão pela esquerda.
Na infraestrutura também temos aqui uma guia, a guia não era dentada, por exemplo, se a guia fosse dentada, ela quando olhou para trás e se distraiu, a guia teria feito barulho, ela teria sido alertada, poderia ter recuperado o carro. Ainda outra camada adicional, a berma não estava tratada, estava em gravilha. Se a berma fosse pavimentada, bastaria ter 1 metro, ela ainda poderia também recuperar. O poste que foi o que a matou. O poste, em vez de estar ali junto à estrada, se estivesse mais afastado da estrada, ou se não estivesse, ou se estivesse devidamente protegido, também era mais uma camada, mais um elemento que a poderia proteger. Relativamente ao elemento do veículo seguro, o veículo dela era um veículo com 2 estrelas, não tinha estabilizador eletrónico, portanto, deu aquele peão, não tinha airbags e, portanto, eles fizeram o miúdo atrás, o Jack, julgo que era o Toby, acho que sobreviveu porque tinha o sistema de retenção, tinha a cadeirinha e, portanto, o que é que isto significa? É se nós reforçarmos e atuarmos nos vários elementos do sistema, sabemos que quando um dos elementos falha, os outros estão lá para poder compensar essa falha. E, portanto, ela teve essa falha, olhou para trás, porque a maior parte dos erros muitas vezes são cometidos, nem sequer são erros deliberados, são pequenos erros, mas que depois têm estas consequências tão gigantes, não é? Com mortes e com feridos graves. E, portanto, se nós fizermos os vários elementos do sistema, os formos reforçando, eles compensam-se uns aos outros para que o resultado não sejam mortes e feridos graves. E só muito rapidamente, passando aqui, os 6 princípios-chave que eu não vos queria deixar de partilhar convosco do sistema seguro. O primeiro, que já aqui foi dito, é que a morte e os ferimentos graves são inaceitáveis e, portanto, nós devemos questionar como é que devemos evitar que as pessoas morram ou fiquem gravemente feridas? Como é que em todo o sistema nós podemos reduzir a probabilidade da gravidade e das consequências dos acidentes? Como é que podemos reduzir as forças de colisão? O que é que à volta dos outros elementos podem contribuir para que estas consequências não aconteçam, nem as mortes, nem os ferimentos graves? O outro princípio-chave também é que os seres humanos cometem erros. E isto não vai mudar. Nós vimos erros muitas vezes que não são deliberados e mesmo que fossem deliberados, ninguém deve pagar por um erro, por morrer na estrada por um erro que tenha cometido. Mas muitos dos erros não são pequenas coisas que depois têm aquela a dimensão. O terceiro princípio é que nós, os humanos, somos vulneráveis e, portanto, qualquer pequeno erro que nós cometamos, somos sempre os mais frágeis. Nós podemos cair de uma árvore e sobreviver, mas num acidente com forças de colisão acima dos, diria eu, 30 km por hora, a probabilidade de sobreviver é muito baixa. O quarto princípio é que a segurança rodoviária deve ser proativa e não reativa, ou seja, nós devemos eliminar, e a seguir vou dar um exemplo mais concreto sobre isso, nós devemos eliminar logo a partir do risco e não esperar que aconteçam os acidentes com aquelas consequências, devemos logo eliminar. Quinto é que a responsabilidade é partilhada, não é tirar a responsabilidade de quem utiliza o sistema, do condutor, ele tem que cumprir com as regras de trânsito, ele tem que cumprir com o código, logicamente, não é isso que está em causa, mas já vimos que ele pode cometer algum erro e, portanto, a responsabilidade do resto do sistema, desde quem planeia, desde quem constrói, desde quem gera, desde quem conserva, desde quem mantém, quer seja a parte das infraestruturas, quer seja a parte também dos veículos, tem responsabilidade nesta matéria. E depois a redundância, como vimos, é crucial, que é para poder tudo funcionar no sistema, para quando um falha, porque os veículos também podem falhar, podemos ter um furo no pneu e aí temos o ser humano a tentar controlar e, portanto, são os 6 princípios-chave desse sistema. Há pouco falei-vos da segurança rodoviária dever ser proativa e não reativa. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, dando um exemplo de um prédio e de uma varanda. Nós, quando vimos um prédio, não nos imaginamos ver um prédio com varandas sem ter guarda-corpos e ter só um sinal a dizer cuidado, perigo, com uma barra no chão. Não, isso não existe.
não é? E não estamos à espera que depois, ali do 6º ou do 7º andar, caia alguém e dizemos assim, ops, está aqui um ponto negro, e depois vamos a correr pôr um guarda-corpos. Mesma coisa, depois cai outra ali e vamos outra vez a correr tratar daquele ponto e assim por diante. Isto não existe, não é? Na Construção Civil não existe. Na Construção Civil há uma abordagem proativa, todas as varandas têm esta proteção. E isso é o que deve ser feito também no sistema rodoviário, porque nós sabemos exatamente quais são os problemas, onde é que estão os problemas e onde devemos intervir. E, portanto, não devemos esperar que aconteçam os acidentes, os sinistros, com aquelas consequências, e devemos tentar evitar. E isto é a abordagem proativa. Portanto, e todos estes princípios, eu estou-vos aqui a demonstrar estes elementos e estes princípios, que é o que está por trás da Estratégia de Segurança Rodoviária Nacional, da Visão Zero 2030. Só aqui muito rapidamente, dar aqui dois exemplos também de coisas boas que o nosso país tem feito e que permitiram muito aquela redução que foi falada no início, dos 80%. E eu não sei depois se o Francisco até iria falar sobre isto, se não vais falar sobre estes temas, senão, pronto, a construção do túnel de Marão e da autoestrada transmontana, portanto a substituição do IP4 por estes dois investimentos. Antes destes investimentos nós tínhamos 13 vítimas mortais por ano. Portanto, a Transmontana foi construída em 2012, o túnel de Marão em 2016. Depois, com estes dois investimentos, passámos a ter uma vítima mortal por ano. Portanto, houve aqui uma redução significativa da sinistralidade. E o que eu pretendo demonstrar, dando estes exemplos, é demonstrar precisamente os bons investimentos em segurança rodoviária que salvam vidas e, obviamente, que reduzem também, evitam aqueles custos sociais e económicos que falei de início. O mesmo exemplo também para a transformação do IP5 na A25 em 2007, anterior até ao da Transmontana, conhecida também pela Estrada da Morte. Eram 19 pessoas que morriam por ano na ligação entre Aveiro e Vilar Formoso. Temos 3 pessoas agora, em média, que morrem por ano. Portanto, também houve aqui uma redução muito significativa com esta duplicação e com esta melhoria. E, portanto, isto para demonstrar, e este gráfico que está aqui, portanto, temos a linha azul é a linha do investimento acumulado a preços de 2019, e está a 2019, porque nós fizemos um estudo, está no site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, precisamente dos custos económicos e sociais da sinistralidade rodoviária. E, portanto, temos aqui, e tudo referenciado a 2019, portanto, o investimento acumulado a preço de 2019 e conseguimos, e a linha encarnada, vermelha, a redução da sinistralidade. E percebemos claramente, quanto mais houve investimento, tivemos uma redução superior da sinistralidade. E isto num período em que tivemos um enorme crescimento de tráfego, portanto ainda uma maior exposição ao risco. E portanto e podemos ver aqui nestes últimos anos, como vimos na última década passada, em que o crescimento foi menor, e a partir de 2016, aliás vimos ali embaixo, eu não tenho aqui ponteiro, mas vimos aqui quando começa a subir, foi precisamente quando o investimento diminuiu. Bom, mas nestes últimos 25 anos, com estes investimentos e obviamente com uma política, estes investimentos contribuíram com uma política integrada de segurança rodoviária, foi possível salvar 24 mil vidas, o equivalente à população da cidade da Guarda, só para conseguirmos ter uma comparação, quase 175 mil feridos graves que foram evitados e uma poupança que foram evitados em custos económicos e sociais para a sociedade, praticamente 171 mil milhões de euros. Isto está no estudo que foi na altura desenvolvido em 2021 pelo ISCTE. Relativamente aqui às metas para a Visão Zero, portanto, a Visão Zero está alinhada com a Comissão Europeia, que pretende reduzir com a Comissão Europeia, com a Organização Mundial de Saúde, em pelo menos 50% face ao ano 2029, porque o ano 2020 foi um ano já afetado pela pandemia, em que 20 foi afetado pela pandemia, por isso vamos a 19, sim, eu disse 20. Eu disse 29, peço desculpa, 19, sim, do ano de 19. E, portanto, o que pretendemos é chegar a 2030
com não mais do que 313 feridos graves, vítimas mortais, e também 1044 feridos graves. E atingindo estes resultados, o que se pretende é que se chegue a 2030 e que sejam salvas 2.250 vidas, evitados 7.550 feridos graves e também evitados 20 mil milhões de euros em custos económicos e sociais. Relativamente às áreas de intervenção da estratégia, temos 6 áreas de intervenção que depois se decompõem em 14 componentes. Temos uma área, portanto, estas áreas foram definidas com base numa análise que foi feita dos problemas da sinistralidade também do nosso país e também das medidas que são direcionadas para o seu combate. Dentro das localidades, as componentes são os peões, os veículos de 2 rodas a motor, os ciclistas e a velocidade excessiva. Fora das localidades, os ocupantes dos veículos ligeiros, os motociclos e também a velocidade excessiva. A velocidade, e embora até seja um fator de risco, mas tem um tratamento diferente e está dentro e fora, porque as medidas para o seu combate são distintas conforme sejam dentro e fora das localidades. Depois temos uma área-chave de intervenção de fatores de risco, onde temos a condução sob o efeito do álcool, sob substâncias psicotrópicas, a distração e a fadiga. Temos uma área da resposta pós-acidente, temos uma área institucional, que são medidas que não são medidas operacionais, ou seja, que por si só não são medidas que têm um efeito direto na sinistralidade, mas que são essenciais para que depois essas medidas até possam ter sucesso. Alterações legislativas, alterações de conteúdos de formação, alterações de recolha de dados, enfim, todo esse tipo de medidas. E depois temos aqui uma zona de acumulação de acidentes que, embora não seja uma área que esteja alinhada com o que é o sistema seguro e a visão zero, porque deve ser proativa, mas face ao estado ainda de desenvolvimento do nosso país, consideramos que para já ela devia existir para haver esse tratamento. E esta é a matriz da visão zero, parece muito complicada, mas eu vou rapidamente explicar. Aqui do lado esquerdo temos as 6 áreas de intervenção que eu acabei de referir, portanto, dentro e fora de localidades, fatores de risco, resposta pós-acidente, institucional e as zonas de acumulação de acidentes. E na vertical temos os 5 elementos do sistema seguro: utilizadores seguros, infraestruturas seguras, veículos seguros, velocidades seguras e resposta pós-acidente. E o que nós queremos é desenvolver programas para cada uma, e eu vou dar exemplos já depois de seguida, para cada uma destas áreas-chave de intervenção, mas com medidas alinhadas com estes vários elementos, porque nós não queremos medidas avulso, nós não queremos só uma medida para os veículos ou só uma medida para as infraestruturas, porque queremos medidas em conjunto que cubram todos estes elementos, precisamente porque queremos reforçar todos os elementos do sistema seguro para eles atuarem como um sistema. Dando o exemplo aqui do acidente que vimos da Jenny. Portanto, queremos reforçar a infraestrutura, queremos reforçar a área da velocidade, queremos reforçar o veículo. Portanto, queremos atuar em simultâneo ao mesmo tempo. E isso, obviamente, implica um esforço também acrescido de todos os setores da sociedade. Depois, a estratégia é até 2030, mas vai ter planos, eu estou mesmo a terminar, Paulo, planos de ação de 2, 3 anos, portanto, bienais. Isto porquê? Para termos programas e medidas específicas com as entidades perfeitamente definidas, com um cronograma, com uma estimativa de custo, fontes de financiamento, indicadores de execução, quer sejam físicos, quer também sejam financeiros, e indicadores-chave de desempenho que nos vão ajudar a medir, a chegar e ver se estamos bem direcionados para as metas finais da redução dos 50%. Com esses planos vão ser assinados com cada entidade, e nós vamos fazer agora o primeiro na segunda-feira com a Brisa, compromissos, que são compromissos entre a ANSR e as entidades, que podem ser entidades públicas, quer da administração central, quer local, quer seja também por entidades privadas, entidades do setor social ou até qualquer cidadão. Portanto, haver um compromisso firmado em que as medidas estejam lá todas descritas, com o seu timing, com o seu cronograma, com os seus indicadores de execução, com as fontes de financiamento e com a estimativa de custo, garantindo que elas são
executadas, e por isso é que queremos estes planos num prazo de 2, 3 anos curtos. E depois esses compromissos serão homologados, no caso de entidades públicas, pelo Ministro responsável pela área da segurança rodoviária e também pelo Ministro da área setorial, no caso de ser, por exemplo, como Infraestruturas de Portugal, também pelo Ministro das Infraestruturas. Só aqui falando da monitorização, que é uma parte muito importante, porque depois nós temos que garantir que as medidas são executadas, que os programas são executados, e ainda acompanhando e garantindo que vamos atingir aquelas metas. E, portanto, vamos ter sempre reuniões, elaboração regular de relatórios, reuniões de coordenação, de monitorização, mas vai haver sempre um relatório anual de monitorização que vai ser público, com divulgação pública, para que toda a sociedade possa também acompanhar. Estes são os 15 programas da Visão Zero que estão neste momento para o primeiro plano de ação, que estão a ser em discussão, em análise. Portanto, temos aqui do lado esquerdo as áreas-chave de intervenção e depois os vários programas. Por exemplo, dentro das localidades temos um direcionado aos municípios, para as escolas, outros para o tratamento das travessias urbanas, portanto, estradas nacionais que não são dentro de zonas urbanas, são aquelas estradas que atravessam travessias urbanas, veículos de 2 rodas a motor, enfim, vários programas. Eu vou acelerar, depois se houver tempo para debate, é só para não fazer... Esperemos que sim. Sim, exatamente, posso depois detalhar um pouco mais. E só para terminar vou dar aqui 3 exemplos muito breves dos programas. Este, por exemplo, para os municípios, portanto, dentro das localidades, abrange todas as várias componentes, abrange 3 elementos do sistema seguro: utilizadores, infraestruturas e velocidades. E o que é que nós pretendemos com este programa? Incentivar, por um lado, quer em termos técnicos, quer também em termos financeiros, que o que pretendemos também é ver que parte e o Sr. Ministro tem vindo a anunciar isto, parte das receitas das contornações rodoviárias dos radares sejam para financiamento de intervenções em segurança rodoviária, precisamente, e, portanto, também haver um modelo de financiamento nesta matéria para incentivar, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista também financeiro, os municípios a fazer intervenções alinhadas com este princípio do sistema seguro. Nomeadamente construção de zonas 30, zonas de coexistência, mas não é chegar lá e colocar apenas um sinal, é conseguir também fazer uma alteração do próprio ambiente rodoviário, acompanhado sempre com ações também de sensibilização, fiscalização e campanhas de divulgação para explicar às pessoas, aos cidadãos, aos municípios o que é que se está a fazer nessa matéria. Aqui das escolas, também dentro das localidades, as das escolas também tem aqui 2 vertentes, uma na zona envolvente à escola, quer nos percursos, criar percursos para as crianças poderem ir em segurança para a escola e também na sua própria envolvente, e também conseguir introduzir conteúdos escolares, fazer um kit professor para que possa desde o primeiro ciclo as crianças possam logo estarem mais sensibilizadas para estas matérias todas da segurança rodoviária. E só mais este último exemplo, e termino, fora das localidades, este que é o Visão Zero, separação de sentidos nas vias rurais, que basicamente, portanto, é analisar os locais onde podemos fazer alguma separação destes sentidos para evitar as colisões frontais. Estamos a falar basicamente de vias que estejam sob a gestão da Infraestruturas de Portugal, e depois, logicamente, também haver ações de sensibilização e fiscalização e também campanhas de divulgação. E pronto, e termino com isto. Só queria dizer que efetivamente a nossa sociedade, e eu espero hoje ter conseguido contribuir um bocadinho para fazer esta alteração, a nossa sociedade hoje em dia aceita os acidentes ou as consequências dos acidentes rodoviários como inevitáveis, mas isso não é verdade. Eles são evitáveis, e são evitáveis com a aplicação do sistema seguro, que é preciso a contribuição de todos, e portanto hoje espero ter conseguido demonstrar isso, dar esse contributo, e depois estarei ao dispor de algumas perguntas. Peço desculpa se me excedi no tempo. Obrigada.
Engenheira Ana Tomás, acho que conseguiu passar muito bem a mensagem. Realmente o nome da abordagem do sistema seguro faz com que muitas vezes pensamos que estamos a falar apenas em segurança, mas não, é uma abordagem que é completamente diferente e que implica uma mudança radical de todos os intervenientes e, portanto, passar essa mensagem é muito importante e acho que obrigado, a sua apresentação foi extremamente útil nesse sentido. Bem, por trás da estratégia está um trabalho técnico-científico que foi elaborado pelo LNEC. Esse trabalho foi liderado pelo engenheiro João Lourenço Cardoso, que é engenheiro civil, que é investigador do LNEC e é o chefe do Núcleo de Planeamento, Tráfego e Segurança. Nessa equipa contou também com a Sandra Vieira e com o Carlos Roque Filho e teve a colaboração do professor Fred Wegman, da Engenharia Civil também, investigador do SWOV, e que foi o responsável pelo Sustainable Safety Approach dos Países Baixos, que é contemporâneo, digamos, da visão zero sueca, e, portanto, os dois países, de alguma forma, implementaram e têm vindo a concretizar esses planos desde o final dos anos 90. Esse trabalho é a base científica na estratégia e por isso eu pedi ao engenheiro João Cardoso que de alguma maneira nos desse a conhecer os principais fatores de risco, enfim, toda a tipologia de sinistralidade e, no fundo, o trabalho que foi feito e que serviu de base para depois a constituição do resto da estratégia. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para vir aqui apresentar alguns tópicos do trabalho que nós desenvolvemos e que, no fundo, correspondeu a aceitar um desafio que a ANSR nos colocou de dar apoio técnico-científico na preparação das bases para a nova estratégia de segurança rodoviária. Nós fomos efetivamente apoiados pelo professor Fred Wegman e a lógica foi um bocado a de que numa análise de risco é sempre bom ter alguém de fora para ter uma visão, chamemos-lhe assim, desapaixonada e não condicionada dos fenómenos e sobretudo dos sistemas que estão em análise. Portanto, nós fizemos, por um lado, o diagnóstico e, por outro, fizemos depois um conjunto de propostas sobre como intervir em termos quer organizacionais, quer também em termos de intervenções propriamente ditas. E, portanto, é basicamente isso que eu vou aqui descrever. Ora, isto devia passar para baixo. Aí. Portanto, pode-se pensar que o diagnóstico de segurança rodoviária se limita à análise de dados de acidentes. E tem aí um mapa do que foi a evolução da sinistralidade e dos volumes de tráfego ao longo dos últimos anos e podem ver que até sensivelmente ao ano 2004 os volumes de tráfego subiram muito e depois estabilizaram, basicamente, enquanto que em termos de sinistralidade o número de mortos desceu desde 88 até basicamente 2010 e a partir daí também estabilizou. Na realidade o diagnóstico não se limitou a isto, porque nós utilizamos a abordagem do Banco Mundial, relativamente à qual também já tínhamos alguma experiência obtida no âmbito do projeto Safer Africa, e em que fizemos o que fizemos para Portugal, fizemos na altura para o Burkina Faso. Pode parecer que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas em termos de componentes e em termos de capacitação relativamente à abordagem dos vários componentes, foi um excelente exemplo. Basicamente, como fundamento de tudo, nós temos as funções de gestão. Ou seja, a sociedade funciona e, em termos de gestão da segurança rodoviária, há um conjunto de funções que têm que ser asseguradas por um país para termos sucesso na mitigação da sinistralidade. Por um lado, em termos de coordenação,
em termos de legislação, financiamento, divulgação e informação, supervisão e avaliação e também, naturalmente, investigação e desenvolvimento. Portanto, todas estas componentes, quando nós analisamos a situação de um país relativamente à gestão de segurança rodoviária, têm que ser analisadas e foi isto que nós fizemos. Obviamente que tínhamos um conhecimento relativamente aprofundado disto, mas tivemos que partilhar esse conhecimento com o professor Fred Wegmann para ele também dar um contributo ativo. Agora, estas funções, quando estão em funcionamento, dirigem-nos para um conjunto de intervenções sobre o sistema de tráfego. E a forma dessas intervenções, por um lado, podem incidir sobre os veículos, sobre a infraestrutura, sobre os utentes, sobre os sistemas de socorro, etc. Mas, basicamente, elas depois produzem resultados. E esses resultados podem ser, por um lado, aquilo que nós estamos habituados a ver é resultados em termos de indicadores de sinistralidade, portanto, número de mortes ou feridos graves, mas há um outro conjunto de indicadores que é extremamente importante quando estamos a acompanhar a evolução da colocação no terreno de uma estratégia de segurança rodoviária. Por um lado, os indicadores de desempenho em segurança rodoviária, e que basicamente são indicadores relativos a variáveis que se sabe influenciarem a ocorrência de acidentes, ou então indicadores de atividade, que são indicadores relativos, por exemplo, ao número de ações de fiscalização, etc. No fundo, indicadores que nos dizem se a atividade dos intervenientes está a ser correta ou está a atingir os níveis adequados. Portanto, este foi o enquadramento geral da nossa intervenção em termos de diagnóstico, portanto, um diagnóstico, chamemos-lhe assim, total. Naturalmente fizemos comparações, analisámos indicadores de sinistralidade comparados com outros países e, na realidade, a nossa situação presentemente não é propriamente favorável. Estamos muito longe de 2008, em que o país ganhou o PIN Award do ETSC, na comparação de vários países europeus, e podemos ver ali também no gráfico da direita que realmente a partir de 2010 a situação não tem melhorado muito e a partir de 2015 a situação assistimos a uma efetiva degradação dos indicadores de sinistralidade. Isso é mais evidente aqui, em que nós fizemos a análise dividindo o período de 2010 a 2019 em dois períodos, e o que vemos é que no primeiro período ainda tivemos uma evolução relativamente positiva, mas a partir daí não tivemos progressos, quer em termos de mortes, quer em termos de mortes a 30 dias, quer em termos de feridos graves, de acordo com a definição do MAIS, ou seja, a lesão mais grave dos feridos graves. Aqui temos os indicadores relativos aos peões. Veem que, comparando Portugal, nós temos uma taxa de mortalidade de 13,9 peões por milhão de habitantes, enquanto que na União Europeia é de 10. A situação em termos comparativos é ainda pior relativamente ao grupo etário dos 65, enfim, onde eu vou entrar brevemente, portanto tenho um interesse particular relativamente a este indicador. Temos também aquela noção de que 80% dos peões mortos ocorreram em zona urbana e 92% dos feridos graves. E atenção que estamos a falar apenas de peões envolvidos em acidentes de viação. Não estamos a falar das quedas, e hoje já lá vamos mais à frente, que é um tema que hoje em dia também me é bastante caro. Aqui temos os indicadores de sinistralidade para duas rodas a motor, em que vemos, por um lado, a distribuição por grupo etário e, por outro, a noção de que é uma percentagem bastante razoável dos mortos, quer em arruamentos, quer em atravessamentos urbanos, portanto, duas rodas a motor em zona urbana ainda assim são uma percentagem bastante importante dos mortos, e isso explica-se em parte por um aumento do volume de circulação destes veículos. Portanto, nós temos estado a assistir a uma transição de um conjunto de condutores de vários modos para o motociclo.
e isso está espelhado ali no número de veículos que estão no gráfico da direita. Como estão a ver, a partir de 2014 temos um aumento brutal do número de motociclos. Isto obviamente que aumenta o volume de tráfego e faz aumentar também o número de acidentes se o risco se mantiver idêntico. E daí que nos indicadores ou nas metas que foram definidas se atenda a esta previsibilidade do aumento do número de mortos de veículos de duas rodas e que, portanto, há uma acrescida intensidade de intervenções direcionadas precisamente para estes utentes, para tentar, no fundo, prevenir que esta evolução expectável não se venha a verificar. Há um bocadinho falei nos peões, acidentes envolvendo peões. Um acidente rodoviário, em princípio, envolve um veículo. No entanto, há um conjunto bastante grande, quer de peões, quer de utentes de velocípedes, que estão envolvidos em acidentes que não envolvem outros veículos. E a maior parte dessas vítimas não aparecem nas estatísticas da polícia. No caso dos velocípedes, porque as pessoas não chamam a polícia. No caso dos peões, que têm quedas, porque mesmo que chamem a polícia, não são acidentes de viação porque não envolvem veículos. Acontece é que em países onde se faz uma análise cuidada do problema dos acidentes e onde, portanto, os dados de acidentes têm também uma grande componente proveniente dos hospitais, se chegou à conclusão que um número bastante razoável, e quando digo bastante razoável é da ordem dos 50%, dos peões feridos, graves ou mortos, ocorrem em quedas. Portanto, não são em acidentes de viação, são em acidentes de transporte durante as suas deslocações na via pública. É evidente que me podem dizer que na Suécia esses acidentes são sobretudo devido a neve ou gelo, e na realidade 50% são. No entanto, vejam que em termos de feridos graves, a quantidade de feridos graves em quedas é idêntica à dos acidentes de viação. Portanto, descontando ali 50%, ainda assim temos 30% de acidentes que não são devidos a gelo ou neve. Portanto, são devidos a irregularidades em passeios ou outras irregularidades dos caminhos que eles utilizam, o que nos leva à indicação de que, promovendo a caminhada e a utilização de velocípedes, obviamente nós temos que começar a cuidar de obter dados relativamente a estes problemas, porque eles existem, apesar de não serem detectados. Outro tipo de indicadores que analisámos, a distribuição por utentes. Reparem que estamos a falar de 2015, 2019, ainda não tinha havido um grande aumento da intensidade na utilização de velocípedes. No entanto, já tínhamos 4% de mortes e já tínhamos 9% de mortos e feridos graves, portanto pessoas que ficaram internadas no hospital durante pelo menos 24 horas, já eram 9% em velocípedes. Também aqui, havendo a previsão de aumento da circulação em velocípedes, também previmos um aumento do número de mortes expectável em termos de situação de não haver intervenção e, portanto, também aqui houve a preocupação de quantificar quanto é que qual é a intensidade, o aumento de intensidade em termos de intervenções direcionadas para estes utentes que deveria ser aplicada. Um outro indicador extremamente importante relativo ao álcool tem aí as percentagens de prevalência de álcool nos condutores. Isto são resultados de um projeto europeu e são resultados de análises feitas aleatoriamente, portanto não houve escolha nem de situações mais propícias à ocorrência de pessoas a circular com álcool, nem locais nem nada, portanto isto é representativo chamemos assim, da média do país, e estão a ver que 1,4%
vão com entre 0,5 ou iam entre 0,5 e 1,2 gramas por litro de álcool no sangue e 0,33 com a taxa de álcool superior a 1,2. E agora reparem, em termos de condutores mortos, os dados do Instituto de Medicina Legal dizem-nos que 9% dos condutores mortos tinham entre 0,5 e 1,2 e 24% tinham acima de 1,2. Ou seja, 0,33% dos condutores correspondem a 24% dos condutores mortos. Isto dá-nos uma dimensão, uma ordem de grandeza da dimensão do problema do álcool e da necessidade imperativa de tentar diminuir este problema. Enfim, no fim de tudo isto, de todas estas análises que fomos fazendo, eu aqui não trouxe o problema que também me é muito caro, relacionado com as velocidades, porque só tinha 15 minutos e já estou a passar o tempo, mas a súmula que nós obtivemos foi de que os problemas de segurança rodoviária são mais relevantes em zonas urbanas, em Portugal, obviamente, afetam sobretudo peões e veículos de duas rodas com motor e estão relacionados com velocidades desapropriadas e álcool na condução. Portanto, isto em termos de sinistralidade. Depois, em termos de sistema de gestão da segurança rodoviária, a imagem que nós obtivemos é de que a gestão de segurança rodoviária que se fazia ou que se faz ainda no nosso país não é apoiada em indicadores de desempenho em segurança, e isto é fundamental para fazer um bom acompanhamento, nem em dados sobre exposição rigorosos. E isto também é crítico para podermos fazer uma boa gestão. Portanto, há aqui duas áreas em que é fundamental evoluirmos e em que, obviamente, há a intenção de evoluir. Depois, a responsabilização ineficaz das partes interessadas relativamente aos seus compromissos de intervenção em segurança rodoviária. Isto foi outro aspecto que nós identificámos e que ainda agora a engenheira Ana Tomás salientou a existência ou a promoção destes compromissos, e estes compromissos correspondem, no fundo, a uma primeira pedra nesta responsabilização das partes interessadas relativamente aos seus compromissos. Depois, verificou-se também pequena colaboração vertical com os municípios, e isto é um aspecto que tem que melhorar muito, sobretudo devido àquela primeira linha onde temos a conclusão de que os problemas de segurança rodoviária identificados são mais relevantes em zonas urbanas. Portanto, as zonas urbanas são a área de atuação, sobretudo de municípios, e, portanto, aí vamos ter que... O país tem que melhorar muito, e faz parte também das intervenções planeadas. E depois também a gestão de segurança rodoviária é insuficientemente financiada e tem poucos recursos humanos. Isto são dois aspectos fundamentais. Um deles é relativamente fácil de suprir, a parte do financiamento. O outro nem por isso, porque estamos a falar de recursos humanos. Recursos humanos implica formação, e formação leva tempo. Leva tempo a criar os formadores e leva tempo depois a ter formandos que estejam em condições de atuar de forma esclarecida. Mas, portanto, é uma área em que nós vamos ter que evoluir, em que a evolução será lenta, mas que, se não a começarmos e se não a perseguirmos de forma perseverante, não conseguiremos chegar à visão zero que todos desejamos. Em termos de estratégia de segurança rodoviária, nós também identificamos um conjunto de elementos desejáveis e que foram seguidos na proposta que está em apreciação. Primeiro, objetivos estratégicos para os números máximos de mortes e feridos graves. É evidente que ouvimos dizer que a visão é 0 mortes, mas até lá chegarmos é conveniente haver objetivos intercalares. E daí termos a proposta também de uma gestão de segurança rodoviária baseada em provas e orientada por dados, com objetivos intercalares em termos de números de vítimas e objetivos operacionais intermédios, ou seja, para cada tipo de variável que nós identificamos ou que sabemos que tem impacto nos níveis de segurança rodoviária, nos tais números de vítimas, nós temos que definir
por um lado as variáveis e depois valores para as variáveis e valores intercalares ao longo da execução da estratégia para vermos se estamos no bom caminho ou não. E esses objetivos operacionais podem ser indicados em termos de indicadores de desempenho ou em termos de indicadores de produção. E depois um último aspecto, supervisão regular do progresso nos indicadores. Isto é fundamental que este acompanhamento seja feito para que, se houver desvios, estarmos em condições de os identificar e de tentar melhorar o nosso progresso. Não vou falar muito sobre isto, basicamente esta foi uma matriz que nós fizemos e que depois a ANSR trabalhou e desenvolveu os elementos que a engenheira Ana Tomás mencionou. Mas, como veem, a parte da área geográfica, em termos de intervenções que são direcionadas para as zonas urbanas e outras para as zonas interurbanas, está lá. A parte de outro tipo de intervenções também está lá. E, naturalmente, a importância da velocidade do álcool em todos os elementos. E digamos que, com isto, eu acabava a minha apresentação com um ligeiro atraso. Muito obrigado, engenheiro João Cardoso. Mais uma excelente apresentação, que penso que passou claramente a robustez do estudo que foi feito e, portanto, o diagnóstico está feito, as linhas estratégicas e orientadoras estão feitas também. Há uma forma, está delineada a forma como se irá avançar para a execução das medidas e dos planos, mas agora a parte efetivamente mais importante é fazer. É pôr na prática aquilo que são as linhas orientadoras. E o IP, as Infraestruturas de Portugal, tem aqui um papel muito importante nessa matéria. A IP gera atualmente cerca de 15 mil quilómetros de estradas, 14 mil em gestão direta e cerca de 1.000 quilómetros subconcessionados. E tem aqui um número impressionante que é o tráfego de quilómetros ano. Estamos a falar de cerca de 24.800 milhões de quilómetros todos os anos. Portanto, são as estradas que comportam mais tráfego, portanto a exposição ao risco aqui é muito elevada e é natural também que os acidentes aconteçam, mas também é uma zona muito concentrada onde sabemos que devemos aplicar estas medidas proativas do sistema seguro. E, portanto, a pergunta que se coloca aqui é o que é que vai mudar com a abordagem ao sistema seguro nas estradas nacionais, e eu passo a apresentar o engenheiro Francisco Mendes Godinho, que também é engenheiro civil e é diretor do Departamento de Segurança Rodoviária e Ferroviária das Infraestruturas de Portugal, que acumula com a direção do Departamento da Ponte 25 de Abril. Engenheiro Francisco Godinho. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Só uma pequena correção, uma pequena nota entre o convite que foi feito e houve uma reformulação interna da IP, uma estruturação interna da IP. Eu estava em 3 áreas, segurança rodoviária, ferroviária e ponte 25 de Abril, mas fruto da importância e da relevância deste problema, estou-se focado exclusivamente na segurança. Isso é 4 áreas. 4 áreas. Aproveito também para dizer que está aqui o meu colega António Viana, que é o diretor da estrutura de missão para a redução da sinistralidade rodoviária e ferroviária, que é um ferroviário, mas aparentemente já está a ficar convertido à rodovia. Evolução. E de facto, o que é que mudou? Mudou, e a IP tem que ter outra perspectiva agora da sua gestão da segurança rodoviária das suas vias, porque ao cabo deixou de haver aquele conjunto de investimentos que houve até 2016, que foi o túnel do Marão e que foram os bancos responsáveis pela redução da sinistralidade, e, portanto, o investimento agora foca-se mais na manutenção e agora nas intervenções de segurança, e a abordagem tem que ser diferente. A abordagem, a análise dos problemas tem que ser um pouco distintos do que era anteriormente sobre a construção pura e dura de novas vias, especialmente de vias de alta capacidade. Há que ter, olhar para a nossa rede,
especialmente os mais de 14 mil quilómetros de rede de gestão direta, os outros 1000 e poucos são de gestão indireta, são de subconcessões. Portanto, há que ter outra visão e outra maneira de abordar os problemas e não naquela ótica de construção pura e dura. Portanto, ver o FEUCAP que analisar as nossas infraestruturas, tem muitas dezenas de anos 40, 50 e 60, estradas nacionais, e ver o que é que se pode melhorar. Aparentemente, cumprem as nossas regras e as disposições normativas, mas procurar FEUCAP mitigar e reduzir o risco de ocorrência de sinistralidade. It's a pleasant winter afternoon. Kate and her 2 children are driving home after a Saturday morning soccer game. Everything is as it would be on any other day. But what if, for a moment, Kate is distracted by something? Let's see what can so easily happen. Two-year-old Oliver in the back seat is badly shaken, but he's unhurt. His 10-year-old sister Emily is not so lucky. The impact of the crash has shattered her fourth vertebrae, leaving her paralysed. Worse still, their mum Kate has severe injuries, and the isolated location of the crash means that she'll die before paramedics can reach her. How do you explain this tragedy in Kate's family? Who's responsible for the misery unleashed by this brief, violent episode? Was it really Kate's fault? Surely there's a better way to understand the crash, and more importantly, to stop it happening again. Uma nota prévia, isto não foi combinado com a Gina Tomás, é parecido com a apresentação dela, mas isso quer dizer que andamos a beber as mesmas fontes, as melhores fontes, já viu cá, este é australiano, a Gina Tomás era de uma holandesa. E quer dizer que não são só os postos, são também as árvores. As árvores, enfim, aqui há árvores, pronto, isto é um exemplo típico da nossa rede nacional, enfim, tem um equilíbrio, podia ser no Alentejo, enfim, o mais visível, e mas de facto, isto aparentemente, a estrada, tem boa sinalização, tem o pavimento. A questão é como é que vamos abordar isto? Como é que, ao fim e ao cabo, vamos voltar a fazer exatamente o mesmo, manter o pavimento, manter a sinalização. Portanto, há que ter, ao fim e ao cabo, uma perspectiva, uma visão um pouco distinta, que ao fim e ao cabo, ver aquela perspectiva de estrada tolerante, ao fim e ao cabo, ver o que é que se pode melhorar na estrada, que ao fim e ao cabo, se houver um acidente, mitigar a gravidade desse acidente. E o que... Isto é um exemplo básico, ao fim e ao cabo, é um exemplo mais simples. E o que é que se pode fazer neste âmbito da construção do sistema seguro para a nossa rede, especialmente nesta rede, uma rede mais nacional, e ao fim e ao cabo de estradas vias simples e com menor, ao fim e ao cabo, menor visibilidade. Ao fim e ao cabo, é ver o que é que poderíamos fazer aqui. Não é isto aqui, peço desculpa. O que é que a gente podia ver na ótica de abordar os sistemas seguros, como estradas seguras? Era olhar para ver, na nossa perspectiva, o que é que poderia ser melhorado aqui. A lot of crashes happen on rural roads that are very similar to this one. If the shoulder of the road was sealed, Kate may have had time to correct her path before she drifted onto the unsealed verge and lost control. If there was a rubble strip to mark the side of the road where the shoulder begins, it would have given Kate an early warning of trouble. It was the impact with the tree that killed Kate. If that roadside hazard wasn't there, or had been protected by a guardrail, then Kate would have had a different kind of crash. And most likely, she would have survived. Simples, não é? Portanto, tínhamos umas guias sonoras, pavimentavam-se as bermas, batia-se a árvore, ou então metia-se umas guardas de segurança. Aparentemente é isto que é a abordagem simples da abordagem do sistema seguro, é isto que deve ser feito. Agora, o nosso problema é que isto são milhares, nós temos 14 mil quilómetros de gestão direta, situações destas são milhares. Como é que vamos priorizar isto? Vamos intervir em todas? Quer dizer, esta é a questão dos obstáculos da fase. Temos a questão dos cruzamentos, dos entroncamentos, temos a questão do meio urbano, temos um panóplia de decisões. Como é que vamos priorizar isto? Vamos fazer uma análise multirrisco e fazer um diagnóstico ao fim e ao cabo da rede. Eu quero perceber o que é que se poderá fazer um retrato da nossa rede e priorizar essas intervenções. Por isso é que conseguimos, ao fim e ao cabo, uma das partes, conseguimos um projeto, já também iniciámos com o engenheiro NEC, o engenheiro João Cardoso, já conhece há alguns tempos, que uma das partes já assinou o contrato, estamos à espera, que é a gestão da aplicação, para se instalar, que é o Games, que ao fim e ao cabo
essa plataforma, que é uma plataforma interativa, que vai beber todas as informações da nossa rede rodoviária, inspeções foram feitas, o estado dos nossos ativos, pretende identificar os locais da rede rodoviária que carecem de intervenção e são priorizadas. O Games é uma designação um pouco estranha. Eu vou utilizar uma expressão que o engenheiro João Cardoso também não gosta muito, vou classificar aquilo como um Google. Um carro da Google faz, o varrimento da nossa rede e analisa toda a nossa rede rodoviária, todos os obstáculos, todo o estado da sinalização, quer dos pavimentos, quer das marcações. Através de uns algoritmos e dos mecanismos informáticos, consegue priorizar essas intervenções e ainda fazer uma análise de risco. Esta plataforma interativa, portanto, é uma base de dados em que tem todos os acidentes, o tráfego, até para a própria metodologia, em colaboração com o IPMA, temos um protocolo que nos consegue dar as intervenções, ao ficar o estado do tempo nessas alturas dos acidentes. Temos as nossas inspeções e temos, ao ficar, um conjunto de ferramentas que resultam desta plataforma integrada, que é as zonas de acumulação de acidentes, os subbalanços de elevado potencial de toxicidade, o indicador de risco sob condições adversas, a avaliação da própria energia do traçado, indicador de segurança do projeto e a própria previsão de degradação das marcas rodoviárias. Isto, ao fim e ao cabo, recolhendo um modelo de base estatística e metodologias de processamento automático de imagens, fruto deste levantamento e deste visionamento que é feito a toda a rede. Isto é um projeto há 3 anos, é um projeto que temos bastantes esperanças e, ao fim e ao cabo, que permitem um pouco priorizar as intervenções, fruto da pouca da disponibilidade financeira, que não é muito. Portanto, esta plataforma gera os mapas de risco de intervenções e que prevê, ao fim e ao cabo, intervenções típicas, os respectivos custos e as próprias expectativas de efeitos. Esta plataforma, portanto, ordenar e os métodos de intervenção alternativos, a otimização do orçamento e, ao fim e ao cabo, resulta daí o próprio plano de segurança rodoviária. E acompanha propriamente a construção das intervenções. Depois da execução das intervenções, conseguimos ter a própria avaliação do benefício, da bondade das intervenções e do resultado dessa avaliação de custo-benefício. É uma plataforma que nós esperamos que contribua para a nossa otimização, porque nós temos um orçamento de cerca de 20 milhões de euros para a segurança rodoviária, o orçamento é relativamente curto, e para acudir a cerca de mais de 14 mil quilómetros. E com esta ferramenta, pretendemos priorizar e ter umas intervenções mais possam ser otimizadas e tenham, ao fim e ao cabo, um benefício mais eficaz. Por aí. Obrigado, engenheiro Francisco Godinho, antes de mais porque penso que cumpriu aquele tempo que tínhamos estipulado, mas também por nos dar a conhecer a forma como a IP se está a preparar para adotar este sistema seguro, a abordagem do sistema seguro. Esperamos que em próximos eventos já comecemos a ter aquilo que no fundo falta, que é obra e que são intervenções com sucesso. Como vos tinha dito, a nossa intenção era trazer também sempre, em cada uma destas sessões, uma boa prática, e a Carris, eu penso que será a única ou das poucas empresas de transporte público de passageiros que avançou para a certificação da empresa com o sistema de gestão de segurança rodoviária através da norma ISO 39001 e, portanto, é isso que estamos com muito interesse em conhecer como é que foi implementado e que conselhos é que dá também a outras empresas que queiram e que, em nosso entender, devem avançar para estes modelos de gestão da segurança rodoviária.
com o engenheiro Paulo Afonso, esqueci-me de apresentar, portanto é o único que não é engenheiro civil nesta sessão, é engenheiro de sistemas e computadores e é o diretor da Autoridade de Segurança e Exploração da Carris. Engenheiro Paulo Afonso. Pronto, é engenheiro. É engenheiro. Não, estou a brincar. Coincidiu esta homogeneidade, Estou a brincar. mas nas próximas iremos ter outras áreas, porque a segurança rodoviária é efetivamente uma área muito transversal e, portanto, interativa, eu diria que é totalmente transversal, mas hoje a sessão assim o exigia. Engenheiro Paulo Afonso. Ora, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite da Adversity para falar da importância de um sistema de gestão de segurança rodoviária. Cumprimento também os presentes, quer presenciais, quer na versão online. Ser o último tem vantagens e inconvenientes, não é? A vantagem é que muito já foi dito e, portanto, poderei fazer aqui algumas colagens. A desvantagem é que alguns de vós estão a pensar no jantar que está à espera e, portanto, tenho que me apressar, não é? E, portanto, vou então aqui avançar então com a nossa apresentação. Como foi referido, a Carris certificou em 2021 o seu sistema de gestão de segurança rodoviária por uma norma internacional da ISO 39001, que é um sistema de gestão de segurança rodoviária, depois de um processo que vou aqui descrever e conselhos que vou dar da experiência que fomos acumulando e que espero. Por enquanto, a Carris ainda é a única empresa, a primeira e única passageira de transporte de passageiros coletivo certificada. No país há mais 3 empresas no ramo das mercadorias certificada, mas, nem que eu saiba, mais nenhuma empresa ainda atingiu esse desidrato, algumas por serem de pequena dimensão, no mundo das mercadorias, nomeadamente, e outras porque, enfim, não veem nisso um imediato interesse. Uma ressalva para referir que a norma ISO 39001 não se aplica apenas a transportadores, não se aplica apenas a quem anda, a quem tem o seu core na via pública. Aplica-se a todos os organismos, não há nada que impeça uma Câmara Municipal de ser certificada por esta norma. Apenas é um compromisso em que se assumem boas práticas de gestão ao nível da segurança rodoviária para obter os resultados também aqui designados por visão zero, porque está integrado na mesma estratégia. Ora, vou centrar-me um pouco no processo de Carris, como desafiado, mas sempre tentando fazer pontes para aquilo que a norma antevê como seja o objetivo final. Que é a eliminação das mortes, a redução drástica dos feridos graves, etc. Ora, começar por dizer que isto foi um projeto de todos, e quando digo de todos, estou a falar na organização Carris de todos, mas também podemos extrapolar que é de todos nós, que aqui estamos, e não só, lá fora também, e é um projeto para todos nós. E estes todos nós não é só o pessoal da empresa. Portanto, é um projeto de todos os trabalhadores da Carris, não é um projeto do Paulo Afonso, é um projeto de todos, e que afeta todos, e estes outros todos nós, é todos os que aqui estamos, é todos os que a Carris impacta, porque se cruza com outras pessoas, com outros veículos, enfim, com velocípedes, etc. Peões, por aí fora. Portanto, é um projeto de todos, para todos. Bom, há quem utilize o termo aqui em inglesismo, framework, não é? Portanto, esta é uma ferramenta, está entre aspas, porque são várias ferramentas no limite. Estou a falar genericamente da 39001. Portanto, é um conjunto de requisitos que pretende ajudar organizações a reduzir a sua incidência no tráfego rodoviário. Incidência, obviamente, ao nível da sinistralidade, por redução do risco de morte e de feridos graves, também o risco de pequenos acidentes. Resumidamente, podemos dizer que se trata de um conjunto de procedimentos que devem estar devidamente documentados. No caso da Carris, utilizamos figuras de normas gerais e específicas, instruções de trabalho, ordens de serviço, etc., mas devem estar devidamente documentados para serem facilmente transmitidos às pessoas da organização, nomeadamente, mas não só
aos nossos motoristas e guarda-freios, de referir, para quem não sabe, jogo que é sebejamente conhecido, mas como já há veículos elétricos e autocarros elétricos, a Carris tem 2 modos. Tem o modo autocarro e tem o modo elétrico sobre carril. Portanto, temos que aqui tratar os 2 temas, porque agora também já temos autocarros elétricos e, portanto, pode haver aí alguma confusão quando se fala o diesel, o elétrico. Não. É o elétrico clássico que nos habituamos a ver na cidade desde o princípio do século passado. Nestes procedimentos, obviamente, devem ser referidas as boas práticas de gestão rodoviária. Este é um sistema que, por definição, é fortemente assente, mas não exclusivamente, é fortemente assente na formação e na sensibilização para as boas práticas de utilização do canal rodoviário, a 2 níveis, ou 2 níveis e meio, se quisermos. Ao nível profissional, desde logo, aqui estamos a pensar mais, mas não apenas, nos motoristas, nos guarda-freios, que é o termo que nós designamos os condutores dos elétricos sob carril, mas também a quem na empresa tenha que conduzir. Mas não só. Também nos dirigimos aos nossos colaboradores, aos seus familiares, aos prestadores de serviços externos, mas internamente. Nós temos prestadores de serviços de limpeza, temos prestadores de serviços de cafetaria, prestadores de serviços de mecânica, de reparação elétrica, etc. Portanto, tentamos envolver também esses colaboradores dessas empresas neste ideal, portanto, nesta problemática e nestas preocupações. Também quando estão na sua vida pessoal, portanto, casa de trabalho de casa, desde logo, que são vulgarmente conhecidos quando ocorrem acidentes de trabalho em itinere, mas também nas folgas, nas férias, etc. Nós, por um lado, queremos trabalhadores de volta, não é? Porque queremos que continuem a conduzir connosco, mas também queremos que haja, digamos, a redução do número de mortes e feridos graves e consequências económicas, como já foi aqui divulgado. Um tema que a norma, e que também já foi aqui abordado no tema de hoje, que é o pós-acidente. A norma tem um requisito que trata especificamente da resposta em caso de acidentes. Nós podemos pensar, ok, a resposta do acidente deve ser das forças de socorro, em primeira linha, das forças de proteção civil, os bombeiros, o INEM, por aí fora. Mas a própria empresa, no caso de Carris, também tem que acionar os seus meios. Imaginemos, como aconteceu há cerca de... Em janeiro, fará 2 anos, houve um elétrico articulado na 24 de julho, para quem conhece, uma via que consegue-se dar alguma velocidade, que um determinado peão, o elétrico ia na direção Algés, de repente se atravessou à frente do elétrico, apesar das frenagens de emergência, etc. O peão foi colhido pelo elétrico e foi por vários efeitos, sugado para sob o veículo. Não foi apanhado, ele ficou vivo, ainda hoje está vivo, ou julgo saber, não sei, mas não faleceu do acidente, mas houve que fazer várias coisas. Os bombeiros chegaram lá e há que levantar o veículo, mas não se pode levantar um veículo daqueles assim, não se pode mexer num elétrico de qualquer maneira. A ver, uma das coisas que há que fazer é desligar a alimentação da rede aérea. Os elétricos o circuito fecha-se pelo carril, não é? É uma subestação, alimenta a catenária, quando passa o tróleo ou o pantógrafo, recolhe energia para a alimentação dos motores do veículo, e o fecho do circuito de volta à subestação é feito pelo carril. Portanto, nós estamos habituados a olhar para o carril com um bocado de ferro que ali está, mas lá internamente eles estão ligados entre si, os troços de carril, eletricamente, e esses mesmos carris estão ligados à subestação. O que é que isso quer dizer? Que se alguém se interpuser no circuito, é eletrocutado. Portanto, não se pode levantar um veículo de qualquer forma sem antes tratar de baixar o pantógrafo ou o trolley, conforme o tipo de veículo utilizado.
E por isso é que é importante, nesta resposta a emergências, treinarmos as nossas próprias equipas de emergência, os nossos meios internos, seja o pronto-socorro, se for ao nível de um autocarro. Também posso contar um exemplo que tivemos, também vai fazer agora um ano, numa viragem a 90 graus, do Largo do Calvário para a Rua de Oliveira, portanto, na direção da Ajuda, para quem conhece, ou do Alto Santo Amaro. O motorista já lá ia 12 metros à frente, não é? Estava a curvar a 90 graus, portanto, tem necessidade de invadir a faixa contrária para se inscrever, dada a exiguidade, e não é muito exíguo, mas não consegue ter um ângulo de inscrição que não tenha que invadir o contrassentido, mas o que eu quero dizer é que o motorista ficou sem visão do que é que se vai passar 12 metros lá atrás. Portanto, ele já está a curvar e há uma senhora que sai de um café que está à esquina, distraidamente, olhar para o telemóvel, põe-se a atravessar, quando o autocarro já vai a passar. E esse, em bom rigor, entre aspas, se me permitem o abuso de linguagem, a senhora é que atropela o autocarro. Só que houve aqui outro efeito. Como o autocarro ia a curvar, dá-se um efeito de chicote e a senhora é sugada para baixo de uma roda, ao nível dos membros inferiores. Bom, felizmente as coisas não foram tão graves como pareciam inicialmente, mas também aqui houve necessidade também dos nossos meios de pronto-socorro atuarem, porque o veículo é um veículo recente, é um veículo destes últimos adquiridos, a gás, natural, todo cheio de eletrónicas, e à medida que os bombeiros tentavam com o macaco do lado direito levantar o autocarro para retirarem a senhora, o sistema compensatório do veículo ia subindo a suspensão do lado esquerdo para nivelar o veículo. Bom, foi preciso, entretanto chegou, eu estive presente no acompanhamento desses trabalhos, eu próprio tinha ativado já previamente o pronto-socorro, e quando ele chegou, ele foi lá e desligou a chave-geral, uma coisa muito simples como desligar a chave-geral do veículo, retirando a energia, desligando as baterias, no fundo, e então a partir daí o socorro tornou-se mais efetivo. E portanto isto tem que ser treinado, ou seja, nós realizamos simulacros, até agora temos feito apenas simulacros em sala, por causa de força da pandemia. Fizemos recentemente um simulacro simulando um acidente na A5, onde nós passamos com um serviço nosso, em que um autocarro embatia no veículo ligeiro, havia que fazer um transbordo de passageiros em autoestrada, portanto, transbordo em via crítica. Portanto, definimos já existia um procedimento, mas foi aprimorado de acordo com as forças de segurança, para como é que se deve fazer um correto transbordo com proteção, sinalização, nesse caso, e também o socorro às próprias pessoas. Portanto, esta capacidade de resposta não podemos pensar que é só ao nível, não está só nos bombeiros, no INEM e por aí fora. Nós próprios temos que nos envolver, temos que colaborar todos como equipa para ajudar no socorro. E por isso é nesse ponto de vista que a norma 39.001 refere que as próprias organizações têm que se preparar na resposta à emergência. Outro requisito que a norma tem, aliás está espelhado em 2 requisitos, eu aqui não estou a analisar requisito a requisito, mas é o 9 e o 10, fala na avaliação de desempenho do sistema de gestão e o processo de melhoria contínua, que pode advir daí. Reparem que eu só estou nas distinções em conceitos, porque quem está a pensar no jantar, isto são mais 55 slides e vamos jantar todos, hein? Portanto, tenham calma. Mas, portanto, a ideia aqui é nós criamos, para além dos indicadores clássicos que já possuíamos, taxa de acidentes, taxa de incidentes, etc., criamos indicadores de processo. Por exemplo, a taxa de avarias com impacto na segurança rodoviária é um dos exemplos. Portanto, já tínhamos uma taxa de avarias com impacto no cliente, ok, mas qual é o rácio das avarias das componentes de segurança, direção, travões, amortecedores, etc., no global das avarias? Criámos também o número de feridos em acidentes de trabalho, quer em emissão, é um indicador, quer em itinerário, é os tais, locação, casa-trabalho, trabalho-casa. Por aí fora temos uma panóplia de indicadores que depois poderei disponibilizar a quem estiver interessado, mas estes indicadores depois à frente já vou falar neles porque tem a ver aqui com a melhoria contínua, que é outro momento, mas à frente falaremos.
Bom, podemos dizer assim, está bem, mas o que é que eu ganho? Quais são os benefícios que uma organização tem por implementar um SGSR? Bom, desde logo, o Engenheiro Tomás referiu, uma vida humana não tem preço e, portanto, se pudéssemos pensar por aí, estávamos bem. Mas também ouvimos na apresentação anterior que há orçamentos e que há custos envolvidos e, portanto, como diz o ditado, Roma e Pavia não se fizeram num dia e, portanto, temos que convencer as empresas e as organizações, do modo mais lato, a aderirem a este processo. Bom, o principal benefício, julgo que é evidente, não precisa ser demonstrado. Se o sistema estiver bem desenvolvido, bem consolidado, bem implementado, bem divulgado à organização, vamos ter, por consequência, uma redução do número de acidentes, sejam eles graves ou não graves. Vamos ter uma redução da consequência. E aqui, no caso da Carris, há também um aumento da eficácia e da produtividade. Como? De onde é que vem esse aumento de eficácia e produtividade? O nosso objetivo enquanto empresa é transportar pessoas. Transportar pessoas que querem ir do seu ponto A para o seu ponto B. E têm uma perspectiva do tempo de percurso. Eu vou para a paragem às 17 horas, vem um autocarro às 17h05, eu sei que vem, estamos a cumprir o horário, e em meia hora eu vou chegar ao ponto B. Pronto, e tudo corre bem, se tudo correr bem. Mas se houver um acidente que envolva diretamente aquele veículo, bom, a eficácia e a produtividade estão comprometidas, porque as pessoas vão ter que sair daquele veículo. Pode ser um veículo está parado numa paragem, um nosso autocarro, e alguém bater por trás, isso é só danos materiais e um risquinho. Mas vem abrigado de acidentes, depois não está logo disponível, tem prioridades de atuação, se há feridos, não há feridos, etc. E, portanto, o veículo vai ficar ali retido, são viagens que deixam de ser feitas, já se penalizaram, como eu estava a dizer, os passageiros que lá iam dentro. Portanto, tudo isto resulta em perda de eficácia, porque o carro está parado, não está a realizar viagens, enquanto não puder ser substituído, ainda que recorrendo a um outro motorista, não é imediato, não se estala os dedos para isso, e, portanto, e a própria produtividade e o próprio impacto nas pessoas. Não é? Alguém que tinha a expectativa de chegar às 7h30 a um determinado local, porque tem uma viagem de comboio para apanhar na Estação do Oriente, por exemplo, não vai lá chegar, porque tem que apanhar outros autocarros, outros vêm cheios, não é? Depois lá vai o táxi ou qualquer coisa, para aquele autocarro é que não pode sair dali, não é? Bom, penso que também é mais ou menos evidente que um benefício será a redução do absentismo, se pensarmos que num acidente possa haver também danos para o nosso pessoal, não é? Acidentes de trabalho em missão, de que resultem feridos dos nossos próprios condutores, ele vai ficar de baixa, como se costuma dizer, não é? Do acidente de trabalho, entregue ao seguro durante um determinado período de tempo. Portanto, isso vai nos custar trabalho suplementar para o substituir, outros terão que realizar o trabalho que aquele deixa de fazer, e que só vai agravar a taxa de absentismo global, porque também há o absentismo por doença e outro tipo de ausências que não são absentismo, mas licenças de parentalidade, de maternidade, etc., que estão aqui associadas, e, portanto, temos também reduzir aqui este fator de absentismo. Bom, se conseguirmos que os acidentes que tivermos, ainda aqueles que o acidente zero também é uma utopia no momento atual, mas se conseguirmos que eles não tenham danos pessoais muito elevados, vamos também reduzir esses danos. Custos, se nós tivermos acidentes mais ligeiros, não teremos grandes impactos do ponto de vista dos custos materiais. E também gostaríamos de ter aqui impactos nos prémios de seguro, não é? Porque os seguros ainda são calculados com base no histórico da sinistralidade de cada cliente. E a Carris tem ainda uns 1000 e tal acidentes por ano na sua frota. Estou a falar apenas de autocarros e elétricos sobre carril. Portanto, os encargos com seguros são elevados, e quem está estão aqui representantes de operadores, sabem que os encargos com seguros são elevados. Ora, se nós conseguirmos reduzir esse encargo, demonstrando proativamente que estamos a trabalhar no bom caminho, no fundo temos é que convencer o lado da seguradora que nós estamos a investir para reduzir. Isto é, o paradigma da seguradora também tem que mudar. Não pode ser só pensar na parte histórica, mas também tem que pensar que, ok, há alguém que está a investir,
vamos libertar recursos, não penalizando tanto os custos dos seguros, para que essa organização possa investir em segurança rodoviária. Isto não é uma utopia, em Espanha já acontece, desde 2012, quando a norma surgiu. Ao longo do tempo, os operadores de transporte de passageiros, nomeadamente, em Espanha já têm reduções de prémios de seguro por serem certificados. E, em alguns casos, só podem aceder a concursos de concessão demonstrando essa mesma certificação. Ainda não é a realidade em Portugal. Pronto, isto já referimos. De algum modo, a Carris, ao certificar-se, e não é só a certificação, não é só ter o papel, é porque realmente adota as boas práticas e as divulga e incentiva a que todos tenham essas boas práticas. Portanto, comunicação, sensibilização, formação, são palavras-chave. Demonstramos, obviamente, preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade social, o que terá, obviamente, impacto na imagem da empresa junto dos seus clientes, colaboradores e comunidade envolvente. O que é que o sistema abrange? Antes de dizer o que é que o sistema abrange, eu vou aqui fazer referência a 3 aspectos. Para ocorrer um acidente, e vimos os vídeos de acidentes, é preciso que exista um canal rodoviário, que exista pelo menos um veículo e pessoas. Podem estar no interior ou no exterior, mas tem que existir pessoas. Portanto, no equilíbrio harmonioso deste triângulo, pessoas, veículos e canal rodoviário, que se encontram as melhores práticas para agir. Portanto, no caso da Carris, estamos a agir em quê? E o âmbito do sistema, ou abrangência. Portanto, neste momento estamos a focar-nos. Certo. Claro. O transporte público de passageiros e os serviços de apoio relacionados com a operação. A norma define partes interessadas, desde logo a comunidade interna, dos trabalhadores, os familiares, os restantes utilizadores de canal rodoviários, nossos clientes, fornecedores, entidades fiscalizadoras, entidades gestoras de via, outros operadores de transporte públicos. Há uma panóplia de partes interessadas. Algumas delas serão significativas, porque são entidades que nós impactamos diretamente ou indiretamente, ou que também nos podem impactar. E, portanto, nós temos que identificar que riscos é que podem vir dessa interação e agir conjuntamente com as partes interessadas, criando planos para mitigar esses riscos. O processo em si implica que haja um compromisso da gestão de topo. Se a gestão de topo, o Conselho de Administração, não se envolver diretamente, isto está afetado ao fracasso, porque mesmo internamente as resistências serão muitas. Portanto, é preciso que a gestão de topo, e a norma exige um compromisso da gestão de topo, nomeando um responsável pelo sistema de gestão, e além de nomear esse responsável, definir a política de gestão. Depois tivemos, como referi, identificar todos os riscos e oportunidades de melhoria, através de uma análise SWOT. Foi um bocado prejudicada, porque quando nós fizemos esta análise, fizemos-la em 2020, na altura da pandemia, não conseguimos reunir a empresa, fazer isto por Teams não era muito eficaz. Portanto, o processo que seguimos foi enviar questionários a todos os responsáveis dos 3 níveis hierárquicos que temos, do tráfego gerado e quer induzido por si, quer, por exemplo, um fornecedor que traz combustível de uma gasolineira, também está a induzir tráfego numa envolvente, que nós também temos que abordar e tratar e mitigar o risco. Com essas respostas construímos uma matriz. Agora porque temos um plano, já vou falar nele, redefinir essa análise de riscos. Depois os tais indicadores que eu já falei aqui em alguns, não vou amassar-vos mais com isso. Uma aposta muito forte, desde sempre, desde que me conheço na empresa, que sempre houve uma aposta em condução defensiva. A formação contínua está aqui colocada, que, do ponto de vista dos nossos tripulantes, todos os nossos tripulantes têm um inspetor de tráfego responsável, cada inspetor tem entre 70 ou 80 tripulantes distribuídos, e ele deve fazer formação on the job, em tempo real, em contexto real de exploração, identificando os pontos fortes e fracos. No final da viagem em que ele acompanha esse tripulante, deve
sublinhar junto do tripulante os aspectos fortes identificados, fizestes bem ali, portanto, reforçar isso, e depois também combater, dando sugestões para mitigar os pontos fracos que foram identificados. A preparação e a resposta à emergência já falei. A averiguação de acidentes é importante, a norma obriga, acidentes e incidentes. No caso de Carris, nos casos de acidentes graves, é despoltada sempre uma comissão de inquérito que vai averiguar todas as causas, houve os envolvidos, da empresa, obviamente, os tripulantes envolvidos. Eu digo tripulantes porque às vezes é dois elétricos que embatem entre si, pode ser um ou mais do que um tripulante. E no final emite recomendações. Essas recomendações são sujeitas à apreciação do Conselho de Administração e, se o Conselho concordar, tem concordado sempre, passam a ser deliberação do Conselho de Administração e de, digamos, efetivação obrigatória no seio da organização. Vamos evoluir para uma análise de dados, onde vamos cruzar onde é que é mais provável haver acidentes, se é um motorista de olhos azuis com 1,60 m, num dia que esteja a 23 graus, no terceiro dia de trabalho da semana, na quarta hora de serviço, a probabilidade daquele motorista com 25 anos de idade, 2 anos de experiência, é maior, ok? Porque a formação não tem que ser igual para todos, vamos mitigar com a formação esse grupo identificado. A norma também exige um compromisso com a evolução e nós estamos neste momento a implementar sistemas de ecocondução, já temos desde 2010, vamos incluir câmaras de vídeo que permitam frontais com proteção de dados, obviamente, máscaras de matrículas, de faces, etc., que permitam, não é Carris que vai fabricar, não é? Isto compra-se. Há bocado eu falei num acidente do ângulo morto, não é? Do motorista, não é? Um avisador que permita que há ali algo e ele para, não é? Depois é que olha para o espelho, que vai averiguar o que é que se passa. Portanto, nós vamos apostar muito nesta tecnologia. Já temos orçamento para isto e vamos avançar agora em força durante o próximo ano. E a análise temos que fazer ao tal momento que eu falava, que é um momento que se chama o relatório de gestão, relatório do sistema que a norma prevê, que juntamos toda a comunidade da empresa, das FIAs, num auditório como este, estão lá todos, quem trabalha com responsabilidades mais diretas no sistema de gestão, faz uma análise dos indicadores, da sua evolução e discutem-se medidas que passam a ser ações de melhoria ou ações corretivas do próprio sistema, sempre em busca da melhoria contínua. E procuramos sempre, até por análise, por benchmarking com outros operadores, chegar às boas práticas. Aqui já foi falado, portanto, a abordagem tradicional, que as mortes são inevitáveis, vão sempre ocorrer, o ser humano respeita sempre as regras, a aposta na prevenção do acidente, etc. E a abordagem visão zero, em que as mortes na estrada são evitáveis, tem que se integrar a falha humana na prevenção, tem que se usar a tecnologia para prevenir, seja ela ao nível do veículo, seja ela ao nível da concepção de estradas, para prevenir os acidentes. Logo, uma abordagem sistémica de tudo isto, porque salvar vidas, de facto, não tem preço. Portanto, é a abordagem visão zero face à abordagem tradicional. Estou mesmo a terminar. Portanto, dizer que o sucesso da implementação, como eu referi no início, de um sistema de gestão de segurança rodoviária exige o compromisso de todas as pessoas da organização, desde o nível da gestão estratégica, Conselho de Administração, ao nível da gestão operacional. Toda a gente tem que estar a remar para o mesmo lado. Lembra-se daqueles barcos dos romanos com os remos, não é? Alguém vai lá marcar o ritmo, mas todos têm que remar para o mesmo lado. Se alguém mete o remo ao contrário, está tudo estragado, andamos à roda e não conseguimos caminhar. A política de segurança rodoviária deve ser comunicada, compreendida e aplicada dentro da organização, disponibilizada às partes interessadas. Nós fazemos isso através dos nossos relatórios. Uma parte interessada significativa é o nosso acionista, portanto ele recebe esses relatórios, tal e dito.
O processo é um processo que está sempre em realimentação, portanto, planeamos as ações, realizamos as mesmas, verificamos os resultados e vamos agir em face de eventuais desvios, realimentando o processo, redefinindo o planeamento, redefinindo as ações e voltando sempre a analisar. Isto é sempre contínuo. Uma revisão periódica do sistema, como referi, vamos fazê-lo agora. Na medição de desempenho, como já falei, do análise dos indicadores e dos seus desvios, a preparação de resposta a emergências, as auditorias internas também são definidas na norma, são obrigatórias, temos de ter auditores devidamente qualificados com formação para isso, que são trabalhadores internos, que têm que ter aqui um objetivo independente, portanto eu não posso auditar a mim próprio, que vão verificar em que nível é que está o nosso sistema de gestão de segurança rodoviária e que vão propor ações de melhoria ou oportunidades de melhoria, se quiserem, ou ações corretivas, se algo estiverem correto. Nada se faz sem planear e a Carris, logo quando certificou, para cumprir um dos requisitos que tudo isto tem que ser planeado, desenvolveu uma estratégia, à semelhança da Visão Zero, também se chamou Carris 030, que está dividida em 2 períodos, até 2025 e depois até 2030. É um plano estratégico que assenta em 6 eixos de atuação, portanto, no condutor / utilizador, onde são definidas medidas de formação, sensibilização, formação dirigida, não é? Formação genérica, comunicação por newsletters, etc. O veículo, portanto, tecnologia embarcada, mas também os cuidados a ter com manutenção, etc. A infraestrutura, nós somos um gestor de infraestrutura, não parece, mas a Carris também é um gestor de infraestrutura. O carril é da nossa responsabilidade, portanto temos de ter também aqui a este nível cuidado com a nossa própria infraestrutura, a resposta à emergência, a investigação de acidentes, como referi, e os dados. E é isto que nos conduz ao nosso certificado, da entidade certificadora, da certificação em segurança rodoviária. Peço desculpa pela extensão do tempo, mas que obviamente estou a dispor para eventuais questões que queiram colocar. Agradeço muito, acho que foi uma apresentação muito detalhada. Eu presumo que também haverão objetivos quantificados em termos de sinistralidade, portanto isso é fundamental, porque no final acaba por ser também esses os indicadores mais importantes. Tivemos aqui 4 apresentações de excelente qualidade. Eu acho que era difícil, tendo em conta os temas que foram abordados, que fossem feitas com mais celeridade, porque perdíamos muito da matéria que foi abordada. Obviamente isso impede-nos agora termos aqui um debate, mas o facto de não fazermos o debate agora, porque o adiantado da hora já não o permite, também leva a que fiquem com curiosidade de saber mais sobre estes assuntos e, portanto, noutros fora, noutras áreas, porque o objetivo é o mesmo, é enquanto país reduzirmos a sinistralidade, mas noutras oportunidades abordarmos estes assuntos. E, portanto, eu passo a palavra ao professor Nunes da Silva para terminar a sessão. Obrigado a todos. Muito obrigado. O trabalho que possa estar na direção da ADFERCIT já não é muito, porque tem uma equipa muito boa e tem sobretudo o secretário-geral e a memória da casa, que é o engenheiro Maia, que gera toda a intendência com a nossa colaboradora administrativa. Mas tem uma vantagem enorme, que é a possibilidade de aprender, porque este é o segundo que nós estamos a fazer e parece imenso. Para mim parece imenso. E isto é um gosto. Devem calcular que para um académico é sempre um gosto poder aprender mais. E queria agradecer imenso, porque acho que foram todas elas bastante interessantes e, sobretudo, a abrir horizontes e a pôr-nos a pensar nas coisas. Eu acho que é engenheiro. E digo isto com muita formação, porque tem todos uma visão estratégica e todas as apresentações de um problema complexo nas suas componentes manejáveis.
da nossa formação como engenheiros. Somos pessoas que estamos habituados a pensar em sistemas e depois estamos habituados a traduzir sistemas complexos nas suas diferentes componentes para as podermos trabalhar, para podermos intervir nelas. E desse ponto de vista, eu acho que as vossas 4 apresentações foram de facto muito ilustrativas disso, desta maneira de trabalhar e de pensar. Eu há pouco não agradeci à CIUL, portanto, ao Centro de Informação Urbana de Lisboa, graças à colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, podemos utilizar estas instalações gratuitamente, o que é de facto sempre simpático e, portanto, não queria deixar de o fazer, até porque as pessoas trabalham mais tarde pela nossa presença aqui e penso que qualquer um dos intervenientes, agora desculpem lá se precisarem de algum esclarecimento, podem contactar diretamente com eles ou com a Adfercit, nós encaminharemos isso para aquilo. Eu penso que há aqui muita coisa interessantíssima, não só do que está em caminho, como daquilo que já está pensado, que já está a ir para o terreno, com não só dados importantes, mas sobretudo dados trabalhados pelo colega do BNEC e pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, como a sistematização de como é que se pode atuar nisto. E penso que foi uma evolução muito grande em relação àquilo que se fazia tradicionalmente no nosso país nesta matéria. Acho que não só a decomposição do problema nas suas diferentes vertentes, como se podem atuar, e é muito curioso chegar ao ponto até do pós-acidente, é interessantíssimo. Agora, é um desafio enorme, eu digo pelo Paulo Marques, isto é muito transversal, e todos nós que já passamos por experiências de gestão de órgãos de decisão política, a pior coisa que há é de facto os chios em que nós continuamos a trabalhar. Mais voltas e boas vontades e conhecimentos que a gente tem uns dos outros, quando chega a altura de tocar no gestão e nos prazos, a gente conseguir sentar e articular todos à mesma mesa, com os mesmos prazos, com o mesmo nível de investimento que é necessário para que todas as peças se encaixem. Mas é isso, é para isso que a gente cá está e é isso que a gente tem que trabalhar. Muito obrigado a todos e a todos por assistir a isto. Acho que foi um fim de tarde muito útil e muito bem passado. Claro, a equipa de transmissão que nos tem acompanhado nestas iniciativas, obrigado pelo vosso apoio técnico.